Olá galera, estamos aqui com mais uma apresentação do MVP Week. MVP Week é evento este que está reunindo a comunidade técnica e os MVPs, aproximando e divulgando o conteúdo, trilhas técnicas, trilhas de IT Pro, trilhas de Development. Então, um evento bem interessante e nós contamos com a participação da comunidade aí. Esse é o primeiro de muitos que vão acontecer, esperamos fazer periodicamente, então isso é bem interessante, tá? Contamos com vocês aí. Então essa é a minha apresentação, eu sou o Bruno Lopes, vou falar um pouquinho mais sobre quem eu sou nos próximos slides e acompanhe a gente nessa apresentação de Microsoft Teams. Essa é a nossa agenda, tá? Então para quem não pôde acompanhar, ainda vai estar acontecendo esse evento durante essa semana que foi gravado, as apresentações, e também todas elas vão ser disponibilizadas no nosso canal do YouTube, tá? Então quem perdeu alguma aí que achou interessante dentro dessa agenda, corre lá no YouTube, dá uma olhada, curte, compartilha, assiste, manda para os amigos aí, vamos fomentar a comunidade com bastante conteúdo e de qualidade, beleza? Então falando um pouco mais quem eu sou, eu sou Bruno Lopes, sou MVP da categoria de Office Server and Services, tá? Sou especialista em Exchange Server e Office 365, e sou Technical Trainer também, tá? E atuo no Frontline Microsoft. Sou especialista em Exchange, Office 365, Skype for Business e atualmente mexo um pouquinho com Azure também, tá? E também sou MTAC na região sul do Brasil. Para quem não conhece o MTAC agora é uma ONG que visa trabalho voluntário aí na comunidade técnica de TI, beleza? Todas as minhas redes sociais estão aí, meu Twitter, minha fanpage, blog do Lopes, meu LinkedIn e o meu canal do YouTube. Fiquem à vontade para seguir, acompanhar, curtir, compartilhar, beleza? Contamos com vocês aí. Então a nossa agenda, a nossa ideia hoje é falar um pouco do Microsoft Teams, para quem já conhece, para quem já ouviu falar e para quem nem ouviu falar ainda, tá? Então nós vamos falar o que é o Microsoft Teams, como usá-lo, como obter esse serviço aí, uma visão geral do que é, depois um pouco de usabilidade, como que funciona, vamos falar um pouco das versões, um comparativo das versões web, mobile, desktop, vamos falar um pouco das integrações também, e aí essas integrações com outras plataformas, com plataformas Microsoft, plataformas open source, third party. Vamos falar aí do concorrente, do seu principal concorrente, para quem não conhece, para quem às vezes nunca ouviu falar também do concorrente. E vamos fazer uma demo bem bacana aí, mostrando algumas funcionalidades das principais que nós temos aí no Teams, beleza? Então segue aí com a gente. Então, a primeira questão é falar assim, Bruno, o que é o Microsoft Teams e como que eu posso obter, como que eu posso usar? Então, a primeira ideia aí é que o Microsoft Teams é um produto, é um serviço da nuvem, tá? Então, ele não é, muita gente tem aquela dúvida, ele é instalado, Bruno, eu posso instalar o Microsoft Teams no meu celular, no meu notebook? Beleza, você pode instalar o cliente, tá? Mas o serviço em si ele é consumido da nuvem. Então o primeiro requisito eu preciso de um tenant de Office 365 da Microsoft. Se eu não tiver um tenant de Office 365 da Microsoft, não tem como eu ter o Microsoft Teams. Beleza? Ele é um serviço da nuvem. Ele não tem uma versão on-premise, uma versão instalável. Ele é um serviço consumido e nós podemos instalar e usar os clientes, tá? Mas o serviço em si, toda a engine por trás está alocada na nuvem, tá? E em quais subscriptions, Bruno? Então hoje ele está embutido tanto nas subscriptions Enterprise, tá? Tanto na E1, E3 e E5, quanto nas Business. Só que nas Business ele está na Business Premium e na Business Essentials, tá? Por que ele não está na Business Simples, Bruno? Porque a Business Simples ela é uma versão só de licenciamento do Office. A ideia da versão Office 365 Business é licenciar o seu Office Pro Plus e aí de quebra ele dá um OneDrive também para os usuários, aqueles 1 TB do OneDrive, tá? Então basicamente a partir do Business Essentials ou do Business Premium que ele começa a fornecer os Cloud Services, Exchange Online, Skype for Business Online, Yammer, tá? Então, Business Premium e Business Essentials tem o Teams e o Enterprise todas as suas versões, desde o E1 até o E5 todas elas têm. Beleza? Então essa é a ideia. O Teams é um serviço oferecido pela nuvem, tá? E antes da gente começar a falar de Teams, a gente precisa falar de um cara aqui, de um recurso bem interessante que a Microsoft lançou nos tenants aí mais ou menos um ano e meio, que é o Office 365 Groups. E ele funciona
como que a gente poderia dizer que é um requisito. Ele não é um requisito porque ele não é obrigatório, tá? Mas ele torna a usabilidade do Microsoft Teams muito mais fácil. E o que é esse requisito? É o Office 365 Groups. O Office 365 Groups veio para quê? Para que a Microsoft integrasse e entregasse uma maior colaboração e produtividade para os times. Tá? Então quando eu penso assim, times de venda, times de marketing, times de auditoria, time de TI, então eu penso nos times. Como que eu posso entregar mais produtividade, mais facilitada, mais automatizada para esses times? Então a Microsoft criou o Office 365 Groups. Então eu crio um grupo de marketing, grupo de auditoria. E automaticamente esse grupo já integra um monte de recursos automaticamente. Então eu não preciso ficar ali determinando permissões, criando caixas de mailbox compartilhadas, criando sites de SharePoint, criando grupos no Yammer, não. A partir do momento que eu crio um Office 365 Groups, os membros daquele grupo automaticamente já possuem um calendário compartilhado, já possuem uma site collection do SharePoint. Então assim, eu facilito a colaboração e produtividade, tá? Então ele funciona como que um requisito ali. Várias soluções aí de produtividade usam o Office 365 Groups como requisito. A nossa querida MVP Sara Barbosa fez uma apresentação bem legal sobre o Planner. E o Planner é um outro recurso do 365 que também usa o Office 365 Groups como base, tá? Então bem interessante. Quem tiver interesse aí em gerenciamento de projetos, em como gerenciar bem um projeto, a Sarinha fez uma apresentação bem legal, bem interessante. Recomendo todos verem aí, beleza? Então basicamente essa é a ideia, a ideia da arquitetura por trás do Office 365 Groups. Entregar essa produtividade mais facilitada aí para as equipes de trabalho. E uma visão geral do que é o Microsoft Teams, tá? Então deixei ali, enquanto a gente vai explicando um pouquinho, um gifzinho passando aqui na nossa direita, mostrando ali basicamente uma usabilidade padrão aí do Microsoft Teams. O que é o Microsoft Teams, Bruno? Ele é um chat com equipe ou privado. Então ele é uma ferramenta de web chat, onde eu posso conversar em times ou conversar individualmente. Ah, Bruno, quer dizer então que ele é um substituto do Skype for Business? Não. A ideia é que ele não é um substituto do Skype for Business. A ideia dele é o quê? Ele é uma ferramenta de produtividade. E como uma ferramenta de produtividade, uma das funções dele é conversa através de chat, tá? Mas a ideia dele é mais do que só ser uma conversa de chat. E ele não substitui o Skype for Business, por quê? Porque a ideia do Skype for Business é ter o Enterprise Voice. Então nós temos aí o Skype for Business com uma integração mais profunda aí na minha parte de soluções de voz na minha empresa. Então, soluções de voz envolve o quê? Eu tenho um gateway de voz configurado no meu servidor Skype for Business, fazer ligações telefônicas e essas ligações serem integradas com o meu Skype for Business. Então, por hora, isso não é a ideia do Microsoft Teams. A ideia do Microsoft Teams é o quê? Ser uma ferramenta de produtividade. Uma ferramenta de produtividade, ela precisa de quê? De integração com outras aplicações. Por quê? Se eu quero que meus usuários produzam mais, eu quero que eles passem a maior parte do tempo dentro da minha ferramenta de produtividade. Então, se eu quero que eles produzam mais, eu não quero que eles saiam da ferramenta para consumir algum recurso. Então, eu quero que dentro da minha própria ferramenta eles já consigam consumir recurso. Então, aí entra a integração com outras aplicações, que a gente vai falar mais para frente, vai mostrar ali no próprio GIF, ele já mostra alguma integração com alguns arquivos do Word, OneDrive, OneNote, tá? Então, isso já é interessante. Outra coisa interessante também, que vem sendo fomentado aí bastante na comunidade técnica, é a questão dos bots. O que são os bots? São as interfaces homem-máquina que vão trabalhar ali entendendo a nossa linguagem humana e transcrevendo isso em linguagem de máquina, tá? Então a ideia é o que? Eu converso com um bot. Um bot é um robozinho mesmo, um robô de software. Eu converso com um bot através da minha linguagem humana e através de várias ferramentas. A Microsoft tem uma bem famosa que chama LUIS, que significa, é o acrônimo de Language Understanding Interface Services. Se eu não me engano, essa é de services mesmo. Ela entende a linguagem humana e transcreve para a linguagem de máquina. Então eu não preciso saber, por exemplo, um PowerShell, um exemplo mais simples, né? Eu não preciso saber um PowerShell get Azure Virtual Machine. Eu posso falar assim com o bot: por favor, liste as minhas máquinas virtuais. E aí ele vai listar as minhas máquinas virtuais ao invés de eu saber o get do meu Azure Virtual Machine. Tá? Então isso é bem interessante, isso tem sido fomentado, os times de desenvolvimento, os developers têm criado bastante coisa,
e a gente vai até mostrar alguns bots no final aí. Inclusive tem até um bot legal de Azure, só que ele está em desenvolvimento ainda, então a gente não vai mostrar ele por hora, mas é bem interessante. Eu recomendo todo mundo que ainda não viu ou não tem muita interação com bots, começar a dar uma olhada, dar uma lida. Realmente é um futuro chegando próximo aí da gente já, e eu recomendo todo mundo dar uma lida e tá por dentro já desse carinha. Canais de colaboração, então nós temos ali, se eu quero que as equipes produzam, eu quero que elas possam colaborar, eu quero que elas não trabalhem individualmente, trabalhem sozinhas, eu quero que elas trabalhem em times, e aí a ferramenta ela tem que ser boa para produzir em times, né? E centralização, então a ideia é essa, se eu consigo colocar tudo num lugar, eu consigo produzir mais através dessa ferramenta, e isso torna uma ferramenta de produtividade muito mais efetiva e usável pelos meus times. Uma outra coisa interessante é que às vezes a gente chega a uma ferramenta nova, um recurso novo, e fala assim, nossa, que bacana, que massa, eu tenho muito recurso, muita funcionalidade, mas o meu time de segurança não vai permitir, vai estar no compliance essa minha ferramenta. Por quê? Porque eu não consigo manter os logs, auditorias e enfim. O legal do Teams é isso, ele já nasce incluído dentro do Compliance Center do Office 365. O que quer dizer isso? A ferramenta já nasceu com e-discover, com litigation, com retenção de dados, com data loss prevention. Então assim, eu já tenho auditoria. Então isso é bem interessante, porque a ferramenta já nasce com recursos de auditoria. Então o time de segurança não vê a ferramenta como um inimigo. Mas beleza, a galera quer usar, quer produzir, quer ser produtivo, ok. Mas eu tenho todas as minhas normas de proteção e conformidade e eu posso embutir isso dentro das minhas normas de segurança que eu já tenho na minha organização. Isso é bem interessante. Então, para quem não sabe, nunca ouviu falar, ou para quem já ouviu falar, para quem já usa, já até trabalha, o Teams é o maior concorrente do Slack, que é a ferramenta pública que nós temos, open source, na verdade não é open source, né? Mas é a ferramenta gratuita, entre aspas, que nós temos aí hoje na comunidade. Então, o Teams é o maior concorrente do Slack. Tá? O Slack foi lançado em 2013, tá? O Teams foi lançado só em março desse ano, 2017. Então assim, você percebe que uma diferença gritante aí de 4 anos, que fez com que o Teams já nascesse mais maduro. Realmente, Bruno, então quer dizer que o Teams é uma cópia do Slack. Não, isso não é uma cópia. Nós sabemos que no mercado isso sempre acontece. Isso é mais um benchmarking. Eu vejo a grama do vizinho, vejo como que ele rega, como que ele aduba, aprendo e faço igual ou melhor. Não tem motivos de eu regar errado, adubar errado, sendo que eu já vi o meu vizinho fazendo e as falhas dele. Então, automaticamente a Microsoft já fez um produto maduro e automaticamente já fez um produto num ecossistema rico, porque o Office 365 favorece isso, tá? Então nós vamos falar um pouquinho aqui desse comparativo, tá? Tem uma empresa de mídias digitais bem bacana que fez um comparativo bem legal e eu vou mostrar ele aqui para vocês, tá? Então, data de lançamento, a forma de usabilidade desses dois caras. Então, o Slack ele é considerado freemium. O que é um freemium? É um aplicativo gratuito que tem compras dentro dele, tá? Então, como é que funciona isso? Se eu quiser aumentar ali a usabilidade de storage e a usabilidade corporativa do Slack, eu tenho que pagar, tá? Então, ele não é totalmente free. Eu posso usar free, mas com limitações, beleza? Então, por isso que ele é considerado um freemium. Já o Teams, ele não é gratuito de maneira nenhuma. Por quê? Ele está embutido dentro de uma subscription do Office 365. A vantagem é, quem já está usando o ecossistema do Office 365 não tem custo nenhum a mais. Pelo contrário, a Microsoft tem adotado uma política muito legal de todo ano ela reduzir o custo do Office 365 para os clientes finais. Para quê? Com o intuito de otimizar ali. Quanto mais clientes tem dentro do ecossistema, melhor para ela, o ambiente fica mais vantajoso, porque o custo dela vai diminuindo e ela consegue ser mais competitiva no mercado, tá? Então, a Microsoft é boazinha, ela fica diminuindo o preço. Na verdade, cara, são questões estratégicas de competitividade de negócio. Então, ela quer ser mais estratégica, mais competitiva, o preço dela sendo mais atraente, ela com certeza vai ter mais clientes. Então, essa realmente é a verdade aí. Então, automaticamente, todo o ecossistema do Office 365 já está embutido no Teams. Por quê? Porque o Teams é um recurso do Office 365. Então, automaticamente, nós já temos 85 milhões de usuários dentro do Teams, frente aos 4 milhões ali do Slack, tá? Então, realmente e mais 1,25 milhão de usuários pagos. Então, realmente, o ecossistema do Office 365 favorece. Qualquer produto que nasce ali no Office 365
já tem uma enxurrada de usuários sedentos, ávidos ali por um novo recurso, uma nova funcionalidade. Isso é bem interessante, tá? A parte de navegação é bem similar, porque a ideia do produto é ser um chat group ali de equipes, de trabalho, de produtividade. Então a ideia ali é bem parecida, né? O da navegação dos menus ali, tá? Uma das diferenças ali do Teams pro Slack, o Slack tem mais temas, tá? Aí, cara, é uma coisa mais de cor. Uma coisa que me deixa, que me faz achar interessante essa questão de temas é escuro e claro. Questão de economia energética e até às vezes mais agradável ao olho, né? O escuro e claro. Agora cheio de corzinha, cheio de outras cores diferentes, cara, de verdade pra mim nem faz muita diferença porque eu sou daltônico, cara. Então assim, se é vermelho, se é verde, se é azul, se é roxo, se é lilás, de verdade. Pra mim é dark o tema dark e o tema white já tá ótimo, tá? E alguns comparativos ali bem interessantes. Aí ele vai colocando alguns comparativos, né? Os que têm menções de alertas, ambos têm. Histórico de brechas, então ambas as empresas já tiveram suas contas comprometidas. Óbvio, nenhuma empresa é 100% segura, tá? Mas eu não conheço como funciona a parte de security do Slack, mas a gente já conhece como funciona a parte de security da Microsoft. Então, qual é o compromisso da Microsoft com isso? E isso é bem interessante, né? Então a gente já sabe. Ambos suportam Multi-Factor Authentication. Atualmente o Teams não tem ainda usuários externos, né? O Slack ele fala que tem, mas eu nem concordo tanto porque na verdade todos os usuários do Slack são externos. Você precisa de uma conta de e-mail, Gmail, Outlook, Hotmail, e você cria ali a sua Slack account. Então na verdade não é externo users. O Teams, a gente teve uma reunião com o pessoal, o time de desenvolvimento, e eles disseram que teria um rollout para julho desse ano liberar o external users, mas não liberaram. Nós já passamos de julho e ainda não liberaram. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, tá? Nós não temos versão free do Teams, já falamos disso, mas temos do Slack. A parte de sensitive data, isso é bem interessante. Como eu falei com vocês, o Teams já nasce dentro do Compliance Center, então eu já tenho ali políticas de retenção, e no Slack eu não tenho. E a parte de Reply Threads, que foi integrada recentemente aí no Slack, tá? A parte de suíte de integração, então como o Slack é open source, é uma ferramenta aberta, a ideia dele é que toda a suíte de produtividade aberta é integrada. Então ele tem uma integração muito forte com o Google Business, com os Google Drive, Google Apps, Google Forms, tá? E outros produtos ali. E o Teams, como já nasce na suíte do Office 365, já tem uma integração muito forte com a família Office, óbvio, OneDrive, SharePoint, Word, OneNote e outros, enfim, né? Mas isso não quer dizer que o Teams não tem integração com outros produtos da família open source. Por exemplo, o Teams tem integração com Dropbox, com Google Drive, com o Trello, com vários produtos aí abertos, né? Isso é bem interessante. O preço, aí que entra a charada. Se eu quiser usar ali uma versão premium do Slack, eu vou pagar ali cerca de $6,67 por cabeça, enquanto a versão mais barata ali do Office 365 está em torno de $4,50, $5, tá? Então, se eu for comparar ali pago, eu ganho no Teams. Primeiro, além de ser mais barato, eu não estou falando aqui de pagar só pelo Teams, porque não tem o Teams Standalone. Então eu vou ter que comprar ali um Business Essentials. Então só de eu comprar o Business Essentials eu já vou ter Exchange Online, Skype Online, Teams, Yammer. Então eu vou ter vários outros produtos agregados ali e não só o Teams, tá? Então o custo-benefício é bem interessante mesmo. A parte de bots, que nós já comentamos, então ambos têm bots. Ambos trabalham com bots, tá? Eu usei mais os bots do Teams, eu usei um ou outro bot do Slack e é bem legal também. Os bots do Teams são bots mais com aquela ideia de bots corporativos, né? Tem bots do Azure e tal, mas a questão de bots é bem interessante, é bem legal, recomendo todo mundo dar uma lida aí. Agora uma parte muito interessante, cara, quando eu falo de produtividade, quero que os meus usuários trabalhem, quero que meus usuários estejam ali todo o tempo ali concentrados dentro de uma ferramenta sem sair. O que eu fiz? Eu adiciono a criação de emojis e memes dentro da minha ferramenta de produtividade. Não acredito, Bruno, você tá falando que produtividade é fazer meme. Cara, imagina, você tá lá trabalhando, produzindo e tal, de repente você quer dar aquela descontraída, quer mandar um meme ali pro patrão, pro colega do lado, e você vai ter que sair do site, entrar no site de criação de meme, pegar a imagem, colocar o texto do meme, escrever.
Imagina você criar um meme em menos de 10 segundos dentro de uma ferramenta. Cara, de verdade, isso é produtividade, mano. Isso é muita produtividade. Nós vamos fazer até uma demo aqui, criando um meme aqui. Cara, isso realmente é muito massa, é bem legal. Fala, não, Bruno, que zoeiragem, a ferramenta tem isso. Cara, é uma ferramenta que tem aquela pegada dos times joviais, dos times do futuro, dos times que ao mesmo tempo estão ali trabalhando, produzindo, mas tem o seu momento de descontração ali e tal. Então isso é bem interessante mesmo, cara. E só pra você ver, isso foi incluído dentro de uma ferramenta de produtividade. Não é falácia minha, não é marketing meu, é realmente uma função do produto ali. A parte de vídeo, a parte de videoconferências, então o Teams ele já usa nativamente os codecs e toda a arquitetura, protocolo do Skype for Business Online. Isso é bem interessante, tá? E o Slack ele vai usar ali outros produtos ali para fazer a parte de chat vídeo dele, tá? E para usar multivídeo, que é como se fosse uma meeting, né, com mais pessoas, somente os usuários Pro. Então entra aí a parte do freemium, né? Eles têm que ser pago, tá? Outra coisa legal, o Teams já nasce com suporte para 18 linguagens. Infelizmente ainda não tem em português, tá? Mas a ideia é que daqui a um tempo tenha em português. Mas ele já nasce ali com 18 linguagens suportadas e disponíveis, enquanto o Slack só tem o inglês por hora, tá? Então quem quiser depois eu vou deixar o link desse comparativo aqui também para vocês no slide, tá? Eu vou postar o slide no meu grupo também, na minha fanpage, no meu blog também, beleza? Para quem quiser, ficar à vontade aí. Então esse comparativo é bem legal, tá? Na parte de integração de bots ali, então nós temos ali vários bots, vários produtos a serem integrados, tá? Temos aqui, por exemplo, o Zendesk, que é uma ferramenta famosa aí de Service Desk, então eu posso integrar isso dentro do meu Teams. Se eu tenho uma licença do Zendesk, eu integro lá dentro do Teams e eu consigo fazer abertura de chamados, atendimento de chamados, tudo dentro do próprio Teams, sem sair do Teams, isso é bem interessante. O Asana é uma ferramenta de gestão de projeto muito legal, muito bacana, também posso usar aí dentro do meu Teams. O próprio Trello, muita gente já usa, muita galera do meio universitário já usa para gestão de projetos aí, gestão de agendas, e isso é bem interessante. O Visual Studio, a galera aí de developer tem adotado o Teams muito fortemente, porque o Teams tem integração no Visual Studio aí com o Team Foundation Server, com o TFS, então essa integração permite que o cara esteja codando ali, debugando e fazendo os versionamentos dos projetos, dos códigos deles ali dentro do próprio Microsoft Teams, isso é muito interessante. Temos ali alguns bots, então nós vamos até usar alguns deles, o Hipmunk, o Mecan e o Poly, tá? O Poly ali é um software, é um bot de inteligência artificial com uma parte de gestão ali de pool de enquetes, de pesquisas. O Hipmunk de gestão de viagens, é um site já bem famoso e criaram um bot para ele. E o Mecan de gestão de calendário. Então nós vamos mostrar esses três aí para vocês verem como que funciona essa parte de bots, tá? Vamos entrar na nossa demo agora. Se tiverem questões, dúvidas, podem ficar à vontade para mandar para a gente no chat. Ou também, se quiserem, os meus dados de contato ficaram aí na comunidade, quiserem mandar e-mails pra gente, quiserem comentar aí, quiserem mandar na fanpage, fiquem à vontade, perguntas no blog, aonde vocês quiserem contactar a gente, fiquem à vontade que a gente vai estar ajudando vocês aí na comunidade, beleza? As referências, todas as documentações, referências que nós usamos nesses slides estão aqui, tá? Então depois esse slide vai ficar no meu slide share também e vai ser compartilhado com vocês, fiquem à vontade, beleza? Então vamos lá fazer a nossa demo, ok? Então uma coisa que eu vou mostrar para vocês a primeira coisa é que o Teams Online, o Teams Web é muito parecido com o Teams Desktop, tá? Então vamos abrir aqui o Teams Desktop também. Vou logar para vocês na versão web, inclusive é a que eu vou usar, que eu prefiro, gosto mais dela, mas ela é muito idêntica à versão desktop. Vamos logar nela aqui também. E temos também o mobile, tá? A versão mobile é mais simples, mas também com toda a parte de produtividade necessária aí
Então eu vou logar nas duas só para mostrar um comparativo para vocês, mas a gente vai voltar para usar a versão web, beleza? Então carregando aqui, enquanto isso eu só vou remover esse cara aqui, porque ele faz parte da nossa demo, nós vamos criar ele novamente. Beleza, então aqui ó, vocês podem perceber, vamos fazer um negócio aqui para ficar mais legal. Então aqui ó, tenho aqui minha versão web e minha versão desktop. Bruno, é a mesma coisa. Cara, é a mesma coisa. Então não tem motivo. A versão desktop, inclusive, ela renderiza HTML5 nela, tá? Então não tem motivos. Só se eu preciso, eu gosto de usar, eu gosto de ter aquele... Uma das vantagens da versão desktop é o startup, o Automatic Startup. Então ligo a máquina e ele já entra no Teams automático. Isso aí é uma vantagem muito grande mesmo, tá? Mas fora isso, não preciso usar a versão desktop, beleza? Inclusive vou fazer o logoff dela aqui e vou encerrar. Beleza. Então, dando continuidade aqui, vamos voltar aqui para nossa versão web, tá? Então aqui, ó, vocês lembram que eu falei com vocês do Office 365 Groups, né? Então todos esses grupos aqui são grupos automáticos do meu Office 365 Groups, tá? Então todos eles já foram pré-criados, por quê? Porque eu já tenho Office 365 Groups no meu tenant de Office 365. Não tem problema, eu quero adicionar uma equipe nova. Então eu vou criar aqui uma equipe, tá? E essa equipe vai chamar MVP Week, beleza? E nessa equipe eu vou adicionar, ela vai ser o que? Privada ou pública? Qualquer pessoa da minha organização pode entrar? Vamos colocar que ela é privada, tá? Então só os proprietários podem adicionar membros. Quem são os proprietários? Então eu vou colocar aqui já o admin. Tem um outro admin aqui, um administrador que eu gosto de usar ele aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Admin 365. E o estagiário. Tem que ter o estagiário, né, cara? Quem que a gente vai tirar a permissão? O interessante é, a partir do momento que eu mando adicionar aqui, ele já me pergunta sobre as roles, tá? Então quem vai ser membro, quem vai ser proprietário, né? Que ele chama de owner, né? Então vamos colocar aqui os dois admins. Vamos colocar os dois admins como proprietários e deixo o estagiário como membro, beleza? Então automaticamente já criei o meu grupo de colaboração, MVP Week, tá? E já tenho ali 3 usuários, o admin 365 e o estagiário, beleza? Eu automaticamente posso criar canais, tá? Então aqui eu posso criar mais canais. Então, por exemplo, eu posso criar um canal para os palestrantes, ok? Posso criar um canal para os participantes, beleza? E posso criar um canal, por exemplo, muitos grupos aí de colaboração tem isso, um canal mais extrovertido, um canal que geralmente eles chamam de boteco ou bar, né? Pra quê? Pra galera combinar ali um happy hour, combinar ali um passeio, combinar ali um momento de descontração. E geralmente nesses grupos boteca a galera fala, manda piada, manda os memes, né? Então aqui nós vamos criar o nosso primeiro meme, tá? Então aqui nós já vamos criar, aí tem aqui o que ele chama de dramas, né? Dramas de escritório, é bem interessante. Então aqui legal, a gente já pode criar um meme aqui dentro, ó. Ó que bacana, então já criei meu primeiro meme e já mandei ali para todo mundo dentro daquele canal. O interessante é que os canais são criados de acordo com a necessidade e com a usabilidade. Então, por exemplo, o canal geral é onde a galera tem que falar, vamos pensar assim, mais restritivo. Por quê? Porque é onde todo mundo vai visualizar. Tá? Todo mundo que é membro daquele time vai estar dentro daquele canal geral. E os outros grupos vão ser mais restritos. O que é para os palestrantes. Então não vai ter nenhum participante dentro do palestrante. Então aqui a gente vai fazer o que? Vai fazer uma gestão de quem faz parte desse grupo, né? Outra coisa legal, se você cria se você começa uma conversa aí com alguns usuários, você pode fazer menções, tá? Nós vamos fazer o teste aqui dessa menção. Vamos abrir aqui no Internet Explorer o Teams.
vamos abrir aqui com o... Beleza? Então eu vou fazer uma menção aqui. Eu estou falando aqui no boteco e eu quero que o... No geral aqui, ó. Eu quero que o admin 365 seja ciente. Veja este meme. E aí vou criar um meme para ele. Olha que legal. Fiz o meme, postei e mencionei o admin. O admin automaticamente recebe uma notificação. Essa notificação, se ele não tivesse na página aberta, apareceria aqui no chat para ele, mas já apareceu aqui, ó, como uma notificação, tá vendo? Você foi mencionado. Então esse cara foi mencionado e aí ele precisa o quê? Ele precisa entrar naquele ambiente, interagir com aquela conversa, com aquela resposta, porque ele foi mencionado. Então o cara não precisa ficar lendo as 300 mensagens que foram trocadas ali. Ele foi mencionado, ele vai receber um alerta ali. Bem parecido com o que a gente já tem aí hoje no WhatsApp, só que com uma função um pouco mais específica ali, porque é uma ferramenta de colaboração corporativa, né? Então brincamos aqui com o meme, mas é bem interessante, tem vários outros recursos aqui de anexar documentos e esses documentos serem centralizados aí no nosso SharePoint, no nosso OneDrive, tá? Então o cara não vai ficar trocando documentos do próprio ambiente dele, ele vai trocar documentos ali, ó, de dentro do próprio OneDrive, tá? Então isso é muito interessante, tá? Eu deixei aqui pronto já também uma outra questão de produtividade bem interessante aqui, que é a integração com alguns produtos como o Power BI, tá? Então aqui, ó, nesse grupo de Contoso, eu tenho um tenant do Power BI free, daquele versão do Power BI gratuito. E aí o que eu fiz? Eu adicionei aqui, ó, um conector do Power BI, tá? Eu vim aqui em adicionar uma guia e essa guia vai me permitir ele adicionar algumas ferramentas de integração, né? Então tem várias aqui, YouTube, site, eu vou mostrar uma do site que também é bem interessante, e eu adicionei a do Power BI. E aí tendo uma do Power BI aqui, ó, eu clico no Power BI e ele vai consumir o serviço de dashboard do Power BI e me entregar esse serviço consumido dentro da própria aplicação. Então olha que legal, eu não preciso sair, eu não preciso abrir o site do Power BI para consumir os meus dashboards, os meus relatórios de Business Intelligence. Eu posso consumir esses recursos dentro do meu próprio Microsoft Teams. Isso é bem interessante. Então, por exemplo, eu quero fazer filtros aqui nos gráficos, ó. Eu selecionei aqui, ó, e ele já está fazendo, por exemplo, peguei aqui a oportunidade por região. Eu cliquei aqui na região Central e ele já fez toda a filtragem do meu gráfico. Por quê? Porque ele não é um screen, ele não é uma tela congelada. Ele é um gráfico vivo mesmo, entendeu? Ele está consumindo recurso do Power BI. Inclusive os filtros aqui, ó. Todos os filtros que eu tenho, se eu quiser mudar ali a região, se eu quiser, ó, que legal. Se eu quiser fazer uma filtragem aqui já por região, eu posso fazer, tá vendo? Então, assim, isso é muito interessante, cara. Bem interessante mesmo, porque eu estou consumindo o serviço do Power BI dentro do meu próprio Microsoft Teams. Então, eu tenho uma integração muito rica, né? Outra coisa interessante também, por exemplo, eu quero adicionar um conector aqui de um site, tá? Então, eu quero acompanhar um site que sempre posta informações interessantes, informações legais aí. Eu quero que o meu time de trabalho esteja acompanhando esse site. Então, eu vou adicionar aqui. E qual que vai ser o nome dessa guia? Vai ser o nome do site, um blog bem legal aí de Office 365 e Exchange Server, tá? Quem quiser acompanhar, curte aí com a gente aí. Então, eu vou colocar aqui o meu blog. Tem que ser HTTPS, para ele confiar, beleza? Ok, adicionei ali o blog, a página, e olha que legal, ele vai renderizar HTML5 dentro do meu time aqui, dentro da guia que eu adicionei. Então eu não preciso sair do Microsoft Teams para consumir o site, tá? Por quê? Porque eu já estou dentro dele, consumindo aqui, ó, os meus recursos, navegando entre as minhas páginas aqui, tá? Os meus artigos. Então assim, isso é bem interessante porque eu não preciso sair do meu site, tá? Para sair da minha ferramenta para consumir, por exemplo, o site,
ok? Eu dentro dele mesmo já posso fazer esse consumo ali, tá? Então isso é bem interessante. Eu tenho N conectores ali, tá? N conectores que eu posso adicionar aqui, ó. Eu vou no reticências aqui, conectores. E eu posso adicionar muitos conectores. A galera de desenvolvimento tem criado aí cada vez mais conectores, integrações com ferramentas. Os developers que estiverem nos assistindo aí, tiverem interesse em desenvolver, nas minhas referências bibliográficas lá no slide, tem a parte de Developer Teams. Então quem tem interesse em desenvolver para o Teams, tem toda a documentação, como começar, onde estão os web services, qual que é a linguagem, quais são os serviços que eu posso consumir, tá? Então bem interessante aí, ó, todos os... Cara, são muitos conectores que a gente tem ali. Stack Overflow, Salesforce, MailChimp e vários outros. Muito bacana, bem interessante, tá? Então, pra gente finalizar aqui, a gente falou que a gente vai mostrar um pouquinho dos bots, né? Então, vou mostrar um pouquinho da usabilidade dos bots ali. Eu posso usar os bots aqui dentro do meu time, como eu posso usar individualmente, tá? Então, para eu usar dentro do meu time aqui, a primeira coisa é que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir no descobrir bots, tá? Então, descobrir bots, eu tenho vários bots aqui. Qual que a gente vai usar? A gente quer usar o Poly, que é um bot bem interessante. A gente quer adicionar esse bot lá dentro do nosso grupo MVP Week, tá? Tem também o bot do Mecan, que a gente quer usar também, que é um bot bem interessante, bem legal, tá? Esse bot eu vou adicionar ele aqui no grupo inteiro, mas na hora que eu vou começar a conversar com ele, eu não vou conversar sobre uma agenda geral, eu vou conversar com uma agenda minha individual, então ele vai me chamar para conversa privada, tá? Isso é bem interessante também. E vou adicionar o do Hipmonk também, que é o que a gente falou de gestão de viagens, tá? Então adicionando esses bots aqui, já dá pra gente brincar bastante aí e vocês acompanharem a ideia dos bots. Então basicamente, primeira coisa, para eu interagir com o bot eu tenho que mencioná-lo, tá? Então vou mencionar aqui o Poly, por exemplo, beleza? E vamos falar com ela aqui, ó, com a Poly, que eu quero saber qual o melhor estado para se morar no Brasil. Aí, logo depois da pergunta, eu já passo as minhas respostas, tá? Depois da interrogação, já entende que o resto são as minhas respostas. Então, Minas Gerais, óbvio. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Beleza? Então eu mando ali pra Poly. Cara, a gente tá pensando aqui num cenário com o quê? Com poucos usuários, mas pensa bem, você tem um time de colaboração com mais de 100 pessoas e você quer você quer ser justo ali numa decisão e você quer ser rápido ali naquela decisão. Então você manda essa pool já na sua thread, todo mundo responde e automaticamente a Poly já vai, a galera vai respondendo, a Poly já vai fazendo, mostrando pra gente ali o resultado, tá? Então, independente do tempo que passar, se alguém chegar lá e responder, a Poly já vai mandar o resultado atualizado ali pra gente desse cenário aí, tá? Um bot bem simples, mas bem interessante quando a gente tá falando num cenário aí de produtividade, beleza? Um outro bem interessante é o Hipmonk, tá? Então, pro Hipmonk nós podemos pedir, por exemplo, eu quero viajar, né? Então, eu vou chegar pra ele, por enquanto, só em inglês, então a gente tem que pedir pra ele em inglês. Então, pediu informações de viagens de Curitiba para Miami na próxima semana. Ó, ele já começou, ele falou que tá olhando, né? Já algumas informações. Legal, vamos ver. Ele pediu pra gente aguardar um momento. Tá analisando ali algumas informações. Olha que legal. Ele já entendeu ali e ele trouxe pra mim o que ele chama de best time, tá? Então ele já vai, como eu pedi na próxima semana, deixa eu ver a data que ele pegou aqui. Na verdade ele olhou a partir da próxima semana, ele olhou o que estava melhor aqui de preço, tá? Então ele não prezou muito pela data. Ele olhou pra mim a partir da próxima semana o que ele tinha melhor de preço. Eu posso pedir pra ele mais específico, né? Então eu posso pedir pra ele Hipmonk. Eu quero voos de Curitiba para Miami
no feriado de setembro. Então vamos colocar aqui 7, 9 September. Ih, escrevi errado. Vamos ver se ele vai entender. Vou passar para ele de novo aqui. Beleza. Mencionei ele. September. Que legal, ele já entendeu que 7 é a data de ida e 9 é a data de volta. Legal, então vamos ver aí. Ele vai pegar preços pra gente de voos, né? Dentro dessa data, dentro desse período aí. Viram que legal, né? Coloquei linguagem humana. Olha, ele tá pedindo uns minutinhos que ele tá pesquisando. Cara, esse cara tá usando inteligência artificial, tá usando machine learning, tá? Pra quê? Pra analisar tudo aí que ele precisa, que eu pedi. Essas informações analisando, usando BI, vendo o que é melhor data, melhor preço, o que está saindo mais, tá? Isso tudo que o Hipmunk faz e o próprio bot dele está consumindo serviços lá do site de viagem, tá? Então vamos aguardar mais uns minutinhos. E ele vai trazer pra gente aí essas informações que nós solicitamos. Olha que interessante. Já pegou pra mim ali, ó, alguns itinerários indo de Curitiba para Miami na data que eu pedi, no feriado de setembro, tá? Horário aqui, preço, tá? E mais de uma opção. Então que legal, eu posso navegar aqui entre as opções que ele trouxe para mim, tá? Posso escolher lá, mostrar somente uma companhia aérea, por exemplo, tá? Ver detalhes do voo. Então, muito interessante, né? Isso tudo o quê? Sem sair da minha ferramenta. Imagina uma secretária consumindo isso para agendar os voos de um diretor aí, por exemplo. Ela vai ganhar muita produtividade com isso, tá? E por fim, pra gente terminar aqui, eu vou mostrar o Mecan, que é um dos meus preferidos, que é uma ferramenta que usa inteligência artificial para fazer gestão de calendário, tá? Então eu vou pedir para ele aqui, ó, show my calendar. Aí eu acho que ele vai me levar pra conversa, olha lá, ele pediu para eu olhar no DM, um direct message. Por quê? Porque eu pedi a minha agenda. Então ele entende que eu tô num grupo aqui e nem todo mundo precisa ver a minha agenda. Tá? Então eu vou para uma conversa privada com ele. É bem interessante isso, legal isso mesmo, ter uma conversa privada com ele. Então eu vou lá para minha conversa privada com o Mecan, tá? E olha, ele já me mostrou minha agenda. Qual que é a minha agenda? Atualizada, eu tenho aqui, ó, alguns eventos na próxima semana, tá? Eu fiz uma integração aqui do calendário, aqueles calendários esportivos com o meu Outlook.com. E olha que legal, ele tá pegando aqui os jogos do Cruzeiro, do Brasileirão. Bem interessante. Então a minha agenda tá vazia. Então eu vou pedir para ele marcar, ó. Schedule a new meeting today at the afternoon. Legal, ó. Eu pedi pra ele criar um agendamento pra mim hoje, tá? Ele falou que vai criar, só que ele me deu algumas sugestões. Você quer fazer hoje às 5, hoje às 6, hoje às 7 ou hoje às 8? Beleza, eu quero fazer às 7. Gostei, opção 3, tá? Então vou digitar aqui a 3 e ele vai marcar OK. Ele entendeu a opção, book it, está agendado, está marcado na minha agenda. Então, olha que legal, se eu colocar show my agenda, olha que legal, agora eu tenho uma meeting hoje, 7 horas, de acordo com o que eu pedi, né? Então eu posso editar, então eu quero reschedule a meeting 1, tá? Então ele numera todas elas para ficar fácil ali dele entender, né? Então ele já vai dar sugestões. Você quer reschedular para qual horário? Quero reschedular para 6 horas, uma hora a menos. Então é a opção 2, tá? Beleza, atualizou no meu calendário. Olha que interessante, cara. Eu vou abrir meu calendário aqui para vocês. E vocês vão perceber que essa agenda ele mesmo já tem permissão, tá? Então a primeira vez que eu fui usar ele pediu, ok? Ele me mandou um link, pediu para eu aceitar, eu digitar minhas credenciais, ele entrou dentro desse, usando esse link, ele entrou dentro da minha agenda e recebeu ali uma permissão para fazer a gestão do meu calendário, tá? Olha que legal.
já tem uma agenda aqui já criada, sincronizada, beleza? E pra gente finalizar aqui, se eu mandar deletar, então agora eu quero remove. Olha que legal, ó. Então eu quero deletar esse que a gente criou. Então delete 1. Beleza? A meeting chamada Microsoft Teams foi deletada com sucesso. Vamos olhar lá no nosso calendário. Ó, já não está aqui mais, tá? Tudo sincronizado, tudo integrado, beleza? Galera, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. A ferramenta é muito mais poderosa, tá? Gestão de reuniões, de arquivos, chats privados, chats de equipes. Então a ferramenta realmente é muito produtiva, muito funcional e espero que essa apresentação tenha fomentado e incentivado vocês a usar ela mais aí, tá bom? Muito obrigado a todos aí, obrigado por estarem nos acompanhando e até a próxima. Continue com a gente aí no MVP Week.